E ele me falou, Olavo, a aula que eu vou dar lá na DCE, você ainda não está preparado para ela. Então eu recomendo que você vá na outra, depois você chega nessa aula. Então me desculpa não ficar, espero que vocês tenham um bom almoço, uma boa palestra. Muito obrigado. Boa tarde. A Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, a DCE, em parceria com o Sistema Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, por intermédio do SESI Minas Gerais, tem a honra de recebê-los para o almoço-palestra sobre o tema Sustentabilidade, Responsabilidade Empresarial e Desenvolvimento Social, uma relação de convergência, a ser proferida pelo presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais, a Seminas, senhor Roberto Fagundes. Senhor Roberto Fagundes é engenheiro civil de formação e diplomado na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Foi secretário do Estado de Turismo de Minas Gerais e cônsul honorário da República do Peru. Atualmente, além de presidente da Associação Comercial de Minas Gerais, é sócio-diretor da Clã Turismo, presidente do Conselho Curador da Fundação Belo Horizonte Turismo, além de fundador e mantenedor do mesmo. É membro fundador dos Institutos Horizontes e Memorial Tiradentes. É também coordenador e organizador do Sustentar, Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável. Palestrante e articulista, o empresário nos brinda com seu conhecimento. Bem-vindo. Bom, é um prazer enorme de podermos estar aqui com vocês, vendo tantas pessoas amigas e conhecidas. E, se me permitirem, eu faço questão de homenagear a duas especiais. Primeiro, o nosso grande chefe, o nosso ícone, uma pessoa que nós temos uma admiração enorme, que nos dá a honra de estar aqui conosco hoje, que é o nosso ex-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas, Lúcio Benquerer. E do lado feminino, vou me permitir que a todas aqui presentes eu faça uma homenagem em nome da minha esposa, Sheila. Agradeço também o Sérgio Frade, os dois Sérgios, né? O Sérgio Frade e o Cavalieri, dois amigos que nós temos muito orgulho de poder considerá-los como tal, e pela satisfação que eles nos brindam de podermos participar desse encontro, atendendo ao convite do presidente, e esteja certo que muito nos honra essa distinção. Nós trataremos aqui de um tema que cada vez mais torna-se uma parte do nosso dia a dia, que é a sustentabilidade. Um conceito cuja amplitude envolve nos dias de hoje, de maneira indissolúvel, a responsabilidade empresarial e o desenvolvimento social. Tentarei aqui mostrar a profundidade desta correlação, embora, e quero deixar isto bem claro, não possa fazer segundo uma perspectiva técnica, científica, já que não sou exatamente um especialista. Serão, na verdade, pouco mais do que reflexões de um cidadão que convive com tais questões nas condições de coordenador técnico do Instituto Sustentar, organização que anualmente realiza aquele que hoje é considerado pelo Ministério do Meio Ambiente o maior evento sobre sustentabilidade da América Latina. O Sustentar, que é um fórum internacional pelo desenvolvimento sustentável e que, o ano que vem, 2015, completará a sua 8ª edição. Mas serão principalmente as reflexões de um cidadão profundamente interessado e preocupado com o descaso e a indiferença ainda perceptíveis em certos meios com que são tratados os esforços em favor da disseminação de práticas sustentáveis. Apesar de haver muito ainda para fazer nesse sentido, há que se reconhecer que os avanços já conquistados são relevantes e inequívocos. Analisemos o assunto, em primeiro lugar, numa perspectiva empresarial. Vejamos alguns exemplos. O uso da água em processos industriais, que hoje responde em média por 20% do consumo mundial,
vem caindo de maneira promissora. Empresas como a Ambev e a Coca-Cola, nos últimos 5 anos, conseguiram reduzir em mais de 25% a sua utilização. Além disso, a prática de reciclagem tem avançado de maneira significativa. A agroindústria no mundo inteiro, no Brasil e especialmente em Minas Gerais, vem aumentando substancialmente a sua produtividade por meio do uso intensivo de novas tecnologias. Isto se traduz em utilização mais racional da água e das áreas destinadas à agricultura e à pecuária. O plástico verde, produto biodegradável fabricado a partir do bagaço de cana-de-açúcar e do milho, já é uma realidade economicamente viável, assim como os automóveis elétricos e híbridos. Embora numa escala ainda reduzida, estes veículos já são vistos com certa frequência nas ruas de muitas cidades da Ásia, principalmente, mas também dos Estados Unidos e da Europa. Em Paris, vocês veem hoje, assim como as bicicletas do Banco Itaú, disseminadas já nas principais capitais do Brasil, mas a gente vê em Paris já os carros também dentro do mesmo processo. Todos os carros elétricos, estacionados nas principais avenidas da cidade de Paris, e você chega lá, passa o seu cartão de crédito, retira o carro, que cabe até 4 pessoas, e fica com ele o tempo que você achar desejado e o devolve nas outras estações de recebimento. E em algumas avenidas você vê também o posto de carregamento dos carros elétricos que já circulam pela cidade. Aqui no Brasil, apesar de até agora mais de 2.000 carros dessa categoria terem sido emplacados, 4 fabricantes já iniciaram a produção local. Aqui, o principal fator restritivo do aumento das vendas continua a ser o preço, um problema que já começa a ser equacionado no primeiro mundo. Uma carga tributária diferenciada para este segmento certamente ajudaria, né, Rizioli? Concorda? Avanços semelhantes podem ser percebidos com nitidez na aviação. Os aviões que chegaram ao mercado nos últimos anos consomem, em média, 15% menos combustível que os da geração anterior. E, com maior número de poltronas, às vezes em detrimento do conforto, infelizmente, baixam significativamente o custo ambiental por passageiro. Bem, falemos um pouco agora sobre os impactos potenciais para práticas sustentáveis sobre a qualidade de vida, sobre o desenvolvimento social. Nessa perspectiva, amigas e amigos, é provável que o maior avanço já obtido seja a hoje universalizada percepção da necessidade de grandes mudanças nas relações do homem com o ambiente. Aqui no Brasil, este sentimento se traduz em demandas da sociedade. Reportemos-nos a junho de 2013, em expectativas ainda não correspondidas por novas atitudes da parte do poder público, por novas práticas políticas, por uma nova maneira de governar. Por exemplo, buscar soluções sustentáveis, exequíveis e despidas de paternalismo, visando a uma efetiva inclusão social. Há no Brasil de hoje, com um contingente de pessoas com enorme expressão numérica, com grande relevância como força de trabalho, mas que, infelizmente, continua à margem da cidadania, a nossa população carente. O estímulo à manutenção desse status quo, que mantém tantas pessoas margeando a linha da pobreza, reféns do poder, é, certamente, o maior empecilho à obtenção dos efeitos sociais que as práticas sustentáveis têm gerado pelo mundo afora. Já que entre nós a mudança provavelmente não acontecerá a curto prazo, fixemos em algumas experiências bem-sucedidas em diversos países que tiveram em comum sua implementação a partir de um conceito estratégico. Todas começaram dentro de casa, ou seja, na própria cidade em que se vive. Há variados exemplos de cidades que, ao implementarem políticas públicas e práticas focadas na qualidade de vida e no desenvolvimento humano, adquiriram as características que lhes asseguraram a condição de sustentáveis. Vejamos alguns poucos entre os vários exemplos de cidades que assim são consideradas. Na Alemanha, Stuttgart,
com cerca de 650 mil habitantes, soube tirar proveito das características do vento natural da região e da vegetação nativa, que cobre mais de 60% da área municipal, para combater os efeitos de ilhas de calor urbanas, aumentar a biodiversidade e melhorar a qualidade do ar. Tudo por meio de intervenções relativamente simples. Copenhague é hoje conhecida pela cultura da bicicleta. Há mais de 2 milhões delas em circulação, quase uma por habitante. Pelo hábito de andar a pé e pela qualidade do transporte público. Estima-se que 87% dos percursos urbanos na capital dinamarquesa sejam feitos por este meio. Tem mais. Desde o ano 2000, quando foram implantadas inúmeras unidades eólicas construídas em alto mar para a produção de energia elétrica, dão conta de uma substancial redução na geração por termoelétricas, com consequentes ganhos ambientais. Já São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, direcionou seus esforços para a redução dos resíduos produzidos por seus mais de 800 mil habitantes. Hoje, 78% do lixo urbano deixaram de ser levados para aterros sanitários e foram incorporados a processos produtivos de reciclagem. Até a China, ainda considerada como um dos países que mais poluem o ambiente, tem uma cidade sustentável, Hizhou, que desde 1990 utiliza energia solar para aquecimento e fornecimento de eletricidade. Todos os seus prédios, de acordo com a lei municipal, têm aquecedores solares. Mesmo no Brasil, temos um case de iniciativas bem-sucedidas. Curitiba. Curitiba é considerada a cidade mais sustentável da América Latina, reconhecida mundialmente por seus projetos inovadores em gestão pública e ambiental. Entre eles, destaca-se o sistema de transporte público, que é considerado como um modelo em qualidade e eficiência. Aliás, vamos aproveitar que tocamos nesse assunto e abrir aqui um capítulo para a questão da mobilidade urbana, um dos principais fatores que tornam sustentável ou não uma cidade. No Brasil, como de resto de muitas cidades pelo mundo afora, a precariedade do transporte público é um entrave que aflige as administrações de praticamente todos os municípios de grande, médio e até de pequeno porte. Ele é, na verdade, um corolário de outro grande problema, este de natureza sociogeográfica, a migração populacional para as cidades. Segundo dados do censo de 2010, pouco mais de 84% da população brasileira viviam então em áreas urbanas, menos de 16% no campo. Se considerarmos que em 2000 a população rural era de 18,2%, houve em 10 anos a transferência de 23 milhões de pessoas para centros urbanos. O gigantismo populacional tornou-se realmente uma marca de nossas metrópoles. Como atender com eficácia às demandas por transportes em cidades como São Paulo, com seus mais de 11 milhões de habitantes, dos quais estima-se que metade provém de outros municípios, Rio de Janeiro com quase 7 milhões e até Belo Horizonte com seus 2,5 milhões de habitantes. Trata-se de um desafio de difícil equacionamento e por inúmeras razões que, combinadas, levam ao caos. Insiste-se muito na necessidade de reduzir em grande escala o transporte individual. Não se fará isso de forma compulsória, como é o rodízio, e muito menos acabando com o automóvel, que volta e meia é demonizado como causador de tais mazelas. Só se conseguirá reduzir o tráfego de veículos particulares, amigas e amigos, por meio de uma alternativa que seja suficientemente atraente para convencer o dono de um automóvel a deixá-lo na garagem. Um sistema de transporte coletivo, rápido, confortável, eficiente, enfim, de qualidade. Vamos agora analisar esta questão por uma perspectiva mais próxima, a de Belo Horizonte, onde, acredito, a maior parte de nós aqui presentes vivemos. Curitiba
com sua população de 1.800.000 habitantes, está bem próxima nesse aspecto da nossa capital. O que faz com que haja tanta diferença entre duas cidades de população muito semelhantes quanto à qualidade dos seus meios de transporte. A resposta, acredito, não está em diferenças culturais e nem geográficas. A diferença está no fato de que Curitiba sempre se preparou para crescer. Mesmo sendo uma cidade mais antiga que Belo Horizonte, suas administrações municipais, desde a década de 1970, vêm ano a ano projetando o futuro, seja por meio de constante, contínua e permanente atualização de seus equipamentos urbanos e da mensuração exata das demandas de seus moradores, seja pela percepção de que o tempo não pode ser desperdiçado. A capital mineira, ao contrário, passou quase 40 anos praticamente sem uma grande obra viária sequer. Depois daquelas implementadas pelo governador Israel Pinheiro ao final da década de 1960 e daquelas realizadas no início da gestão Aécio Neves, só agora a cidade recebe novas intervenções. Há aqui avanços recentes que precisam ser levados em conta, como a implantação do MOVE, que realmente traduzem uma nova visão sobre o transporte público. Não são, contudo, capazes de recuperar o tempo perdido. Fazê-lo implicaria praticamente em derrubar a cidade e fazer outra no mesmo local, o que, convenhamos, é até viável do ponto de vista técnico, mas impossível numa perspectiva econômico, financeira, social. Mas há, sem dúvidas, esforços pontuais em nossa cidade, dispendidos por empresas privadas de renome em busca de soluções sustentáveis em suas atividades. Vou lhes mostrar 3 cases, premiados com certificação ouro num ranking promovido pela Prefeitura da capital. Vamos ver? Edifício Comercial Prime Savassi. Edifício Comercial Prime Savassi, localizado na Rua Antônio de Albuquerque, número 194, na Savassi. O edifício terá 17 pavimentos, sendo 4 pavimentos de garagens, 12 pavimentos de andares corridos, pilotis com sala multiuso e 2 salas comerciais. Principais ações de sustentabilidade: tecnologias economizadoras, como chuveiros com adaptadores, descargas com duplo acionamento e torneira de lavatório com redutor de vazão. Foi projetado com arquitetura bioclimática e utilização de dispositivos economizadores, como sensores de presença e minuterias, acionamento independente das fileiras de luminárias. Para a gestão de resíduos, foi projetada uma infraestrutura que possibilitará a destinação de resíduos para reciclagem e coleta seletiva. Resultados esperados: redução do consumo de água de 30% e de energia de 32%, reciclagem de 60% nos resíduos recicláveis. Laudo aprovado com certificação ouro. Sede TV Globo Minas, Globo Comunicação e Participações S.A. Inaugurada em 1995, a atual sede está localizada no bairro Caiçara, ocupando uma área superior a 10.000 metros quadrados e área construída de cerca de 5.800 metros quadrados. Possui transmissão digital desde 2008, primeira emissora do estado a ter certificação ISO 14001 em 2004. Principais ações de sustentabilidade: possui vasos sanitários com caixa acoplada e válvula de duplo acionamento, mictórios com sensor de presença, torneiras de lavatório com arejador e acionamento automático, captação de água de chuva armazenada em reservatório de 20.000 litros e utilizado na lavagem da frota de veículos e calçadas. Realiza educação ambiental através de campanhas de conscientização ambiental veiculadas nos quadros de aviso digital e intranet. Eficiência energética. Realizou substituição dos chilers do sistema de climatização por equipamentos mais modernos e com menor consumo de energia. Instalação de sistema de aquecimento solar de água.
possui plano de gerenciamento de resíduos sólidos especiais com práticas ambientais de educação e conscientização dos funcionários e otimização de processos como substituição dos quadros de aviso por televisores LED. Realiza a coleta seletiva dos resíduos inorgânicos e dos resíduos orgânicos, como a coleta de óleo de cozinha. Como resultados, atinge uma redução do consumo de água de 33% e de energia de 28%. A reciclagem de resíduos sólidos atinge o índice de 95%. Certificação Ouro. Condomínio do edifício Moacir de Castro Figueiroa, Campo Empreendimentos. Edifício residencial localizado no bairro Santo Antônio, composto por 16 apartamentos de 4 quartos. Ações de sustentabilidade. Eficiência hídrica. Possui torneiras com arejadores nas pias e lavatórios. Torneiras com fechamento automático nos lavatórios. Vaso sanitário com caixa acoplada de duplo acionamento. Medição individualizada para cada apartamento. Possui elevador inteligente sem casa de máquinas. Sensores de presença para acionamento da iluminação nas áreas comuns. Lâmpadas fluorescentes. Aquecimento da piscina com energia solar. Coleta seletiva com coletores diferenciados. Tubulação para coleta de óleo de cozinha a partir dos apartamentos. Como resultados, atinge redução no consumo de água de 31%, do consumo de energia de 57% e reciclagem de 65% dos resíduos. Certificação Ouro. Bem, caras amigas, prezados amigos, acredito ter lhes apresentado razoavelmente alguns dos resultados que a prática da sustentabilidade no meio empresarial e na gestão pública são capazes de gerar. Mas vai aqui uma indagação. Onde estão, afinal, as conexões entre sustentabilidade, desenvolvimento empresarial e justiça social? Não sei se perceberam, mas há, entre os vários exemplos de cases bem-sucedidos que eu citei lá atrás, no início dessa fala, um traço em comum. A redução do consumo de água e de combustíveis, o uso de energia limpa, aumento da eficiência energética, meios alternativos de mobilidade, contenção da exploração de recursos naturais, reciclagem, são iniciativas que tiveram sua origem na iniciativa privada. Posso afirmar, sem receio de estar equivocado, que a quase totalidade das ações efetivas em favor de um mundo sustentável nasceu no ambiente corporativo. Por que isso? A resposta é simples. Práticas sustentáveis descobriu-se já há algum tempo ao reduzirem o consumo de matérias-primas e a produção de resíduos, ao aprimorarem processos e incrementarem a qualidade, também jogam para baixo os custos. Mas vejamos agora, como corolário dessa constatação, o efeito de outro ponto comum entre os exemplos mencionados. Praticamente, todas essas empresas que desenvolveram soluções próprias ou adquiridas para a implementação de práticas sustentáveis são empreendimentos de grande porte, não necessariamente no sentido de dimensões físicas ou de número de empregados, mas no sentido da capacidade de inovar, de agregar valor aos seus produtos e serviços. É exatamente isto que lhes permite investir bilhões na busca da sustentabilidade, incluindo nessas inversões as empresas de sua rede de fornecedores, pois sabem que qualquer hiato nessa cadeia produtiva pode comprometer todo o conjunto. E onde isto se encaixa no contexto dos avanços sociais? Bem, senhoras e senhores, eu acredito firmemente que o verdadeiro motor do progresso de uma nação, representado pelo desenvolvimento econômico e social, é a iniciativa privada. É ela que gera emprego, renda e também os impostos com os quais nossos governos, se os investem bem, cumprem os papéis que a Constituição brasileira lhes atribui, entre os quais aqueles ligados ao bem-estar social, saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, aposentadorias, etc, etc e etc.
Eis aí a conexão entre o econômico e o social. A solidez dessa ligação, no entanto, tem sido precária nesses últimos anos, já que o governo brasileiro não tem feito a sua parte a contento, pois vem gastando muito e mal, subtraindo do erário recursos que deveria investir naquelas suas atribuições constitucionais para aplicar em projetos nunca concluídos, em seu próprio e caríssimo custeio, em bondades inexplicáveis, em sabe-se lá mais o quê. Em programas de incentivo e financiamento equânime à iniciativa privada é que não é. Na adoção de práticas sustentáveis nas empresas, que, como vimos, é fator de desenvolvimento econômico e social, muito menos. Ressalvando-se o excelente trabalho realizado pelo SEBRAE na capacitação de gestores de projetos de sustentabilidade, muito pouco se faz na esfera governamental em termos de políticas fiscais de estímulo à disseminação das práticas sustentáveis. O mais próximo disso que se pode encontrar é o Inova Empresa, Programa Federal de Financiamento para Projetos de Inovação. Há poucos dias, por mera curiosidade, entrei no site do programa para conhecer melhor suas propostas. Tive duas decepções. Primeira, a de constatar que a expressão sustentabilidade só aparece rápida e timidamente entre as iniciativas que nele pode se enquadrar para obtenção de recursos. Segunda, que a última atualização do site foi feita em março de 2013, exatamente quando o programa foi lançado. O fato, amigas e amigos, é que nesse nosso Brasil, cheio de programas disso, projetos daquilo, dinheiro sendo distribuído a rodo com finalidades inequivocamente políticas, em meio a conturbações de toda a ordem na área econômica, não tem notícia de um único centavo liberado especificamente para o financiamento de investimentos em sustentabilidade. Os convido para entrarem no site da Aceminas, www.aceminas.com.br, e vejam na folha de rosto o impostômetro, registrando em tempo real o que já pagamos de impostos. Na data de hoje, atingiu a 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Repito, 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Senhoras e senhores, acredito firmemente que a adoção de práticas sustentáveis no universo corporativo, com os desdobramentos potenciais que dele decorrem no plano social, só se disseminará em nosso país quando houver, da parte das autoridades, o reconhecimento explícito da importância da emergência das mudanças. Enquanto o governo não assumir atitudes proativas, engajamento legítimo e recursos específicos que estimulem os investimentos, e aí destaco as médias empresas, coluna vertebral das cadeias produtivas, estaremos cada vez mais distante daquilo que, tenho certeza, é o que todos nós queremos construir. Aqui, uma nação sustentável, próspera e justa. Embora já tenha me avançado além do razoável nessa minha apresentação, quero, antes de concluir, expressar uma convicção. A de que por trás de qualquer projeto, qualquer iniciativa que vise tornar esse nosso mundo mais equilibrado, melhor para se viver, mais justo e mais humano, está um sentimento, um atributo fundamental, a solidariedade. E, para lhes mostrar um exemplo pronto e acabado daquilo que a solidariedade é capaz, eu lhes trouxe um vídeo de uns poucos minutos chamado Criando Empresas Sociais. Tenho certeza de que todos o apreciarão. Vamos ver? We created a joint venture company with Danone. Danone is the food company, which is the water company and the yogurt company. You have Danone yogurt, everybody likes. So this is called Grameen Danone Company in Bangladesh. I met the chairman of Danone in a chance meeting, and we were discussing, and I suggested to him, why don't we create a Grameen Danone Company in Bangladesh? He said, to do what? I said, to produce yogurt. You said your yogurt is very delicious. I said, for a special purpose.
we can produce yogurt to address the problem of malnutrition among the children of Bangladesh. We take all the micronutrients which are missing in the children, put it in the yogurt, and make it very cheap so that the poorest children can afford it and eat it. There are millions and millions of children in Bangladesh who are malnourished. Experts tell us that if a child eats 2 cups of these yogurts per week and does it over a year, he or she will regain the full health. He said, I agree. He shook hands and he said, I agree. I said, I have not finished yet. I said, it will be a social business. He said, what is a social business? I explained to him, in this business, social business, you can invest, but you cannot take any dividend. You can take all your investment back, recoup all your money, but after you have taken back the last penny, it stops. Company continues to earn profit, but it is not your profit. It's company's profit. Company continues to expand and reach out to more children because it is driven by the social objective. He again shook hands, he said, I agree. This time I thought he doesn't understand my English. But later on I exchanged emails explaining everything. I said, please confirm if we understand each other. He gladly sent me back. He said, I understood every word of it. Let's go ahead and do it. And we created that company. We are selling that yogurt now in Bangladesh. She gets a batch of supplies from the Grameen Danone factory and then she sells it in the village. We have a special program for beggars. So she might be a member of that group that as a beggar she joined Grameen Bank to take a loan and start the business. Instead of begging around, now she sells around. So it's a transformation by itself. This particular job, selling yogurt, came in very handy. She knows the families all around the place. She knows where she can sell this stuff. And people support her because she used to beg. Now she is selling something. So this is good for everybody. If this becomes successful in this cluster of villages, then all we have to do is to repeat this all over Bangladesh. Because once if you put it in a business format, then the sky's the limit. You can expand it as many ways as you want because once you get the engine started, it never stops. It runs by its own steam. And that's where the difference between charity and a social business. In charity, when you give the money, it goes away. It never comes back. So charity dollar has only one life. If you use it, it's done. But if you can define this or design this into a social business, then suddenly that social business dollar has endless life because it recycles. It starts moving back and forth again and again. So you touch many more lives and it continues ever and ever. É muito bom, né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês deve ter identificado quem é esse indiano falando aí, aquele que foi o grande lançador da ideia do Banco Popular, e banco que disseminou hoje em vários países, principalmente na Índia também, e trouxe esse depoimento fantástico sobre o investimento social. Quero agradecer a atenção de todos vocês, a paciência que tiveram em me ouvir e espero sinceramente que nós tenhamos conseguido transmitir um pouco para vocês da importância que é a sustentabilidade. Muito obrigado pela atenção e tenham uma boa tarde. Ligado, não tá? Ligado.
Roberto, parabéns pela sua apresentação. Tá. Roberto, parabéns. Antes de começar a abrir para as perguntas, eu queria fazer uma provocação aqui. Pediu Aguinaldo para falar um pouquinho sobre sustentabilidade na cadeia da indústria têxtil. Bom que nós vamos aprender um pouco mais. Aí mesmo. Bom, pessoal, eu queria parabenizar o Roberto, nosso presidente Roberto, pela palestra de sustentabilidade. O que ele coloca que é absolutamente relevante é o futuro imediato. Falava-se muito em sustentabilidade para as próximas gerações. Eu acho que a sustentabilidade é para o futuro de amanhã. Ele me pediu para falar sobre sustentabilidade no setor. Eu acredito, Roberto, que a sustentabilidade tem que ser o chamado, o famoso tri-bottom line. Tem que ter sustentabilidade, tem que crescer, a empresa tem que gerar lucro, tem que gerar emprego. É o famoso tri-bottom line. Mas o setor que a gente está há 40 anos é um setor de muita luta e que realmente tem muita coisa a ser feita na sustentabilidade. Quando ele falava, eu sentia um orgulho que eu trabalho numa empresa, presido o conselho de uma empresa que tem duas fábricas em Pirapora, que recebe uma água do Rio São Francisco, dessa cor, usa para desenvolver produtos químicos, tinta, tingir índico, e devolve para o Rio São Francisco dessa cor, com controle de pH, com todos os controles necessários e possíveis. Então essa é uma preocupação que a gente aqui no Brasil tem que ter, mas, Roberto, concorre com outros países que não têm a menor preocupação. Então é uma concorrência desigual na hora que você pensa no tri-bottom line da sustentabilidade. O setor têxtil, na grande maioria, ele está eliminando todo o combustível fóssil e trabalhando com biomassa. É uma quantidade imensa de CO2 que não é jogado para o ambiente. Isso tem muito na indústria. E uma coisa que a gente tem também, que o Roberto falou, é o consumo da água. A água é uma coisa, não precisamos de falar da crise atual, mas o consumo de água é fundamental. Reciclagem de água, recuperação de água. Então o setor é preocupado. A gente tem que ter essa preocupação, acho que todos têm, mas a gente tem que praticar essa preocupação no chão de fábrica, dentro, lá embaixo, e colocar isso para funcionar. Porque a sustentabilidade não é para o futuro, diziam, o futuro dos nossos netos. A sustentabilidade é para o futuro nosso de amanhã. Então, isso que eu queria colocar, não quero falar muito da empresa que eu trabalho, porque tem exemplos de sustentabilidade e de... Por exemplo, pessoal, a gente, detalhezinho técnico, a gente tinge um produto chamado índigo, uma cor azul. A gente tira a cor azul da água e joga para o Rio São Francisco dessa cor. Acontece, Roberto, que os nossos concorrentes em Bangladesh não fazem absolutamente nada disso. Então, acho que a gente tem que deixar de ser ingênuos, nós aqui no Brasil, e compatibilizar produtos sustentáveis ou não. Isso é muito importante para que haja não digo barreira, uma compatibilização daquele produto sustentável e não sustentável. Basicamente, rapidamente. Muito bom. Caso Alberto. Roberto, eu queria acrescentar a respeito desse personagem que você acabou de mencionar nesse vídeo, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo há 3 anos atrás e presidi um seminário internacional que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Lamentavelmente não teve uma grande divulgação por parte da mídia, e o painel que eu presidi tinha exatamente ele como palestrante, e o presidente do BNDES e o presidente do Banco do Brasil, Ademir Beldino. Esse Mohamed, ele é fundador do Banco Popular, uma das experiências mais gratificantes da história econômica mundial. E por isso ele foi merecedor
do Prêmio Nobel da Paz. Mas ele afirma, dentro dessa conceituação, inclusive esse seminário é de sustentabilidade internacional, em que se dizia, e ele afirmava de uma maneira bastante contundente, que a questão da sustentabilidade ela não pode ser uma responsabilidade apenas das grandes empresas, das grandes corporações. Ela tem que estar disseminada do banco escolar até principalmente no pequeno negócio. E é uma das razões pelas quais o grande sucesso do Banco Popular é porque ele tem também esse assentamento, não só na questão do conteúdo ecológico, mas também do conteúdo social. E não se adianta querer praticar a ecologia, a sustentabilidade, se nós, de outro lado, damos as costas às grandes questões sociais que estão aí nos afligir. Então, eu queria simplesmente acrescentar, porque é uma pessoa sensacional, depois eu conheci com mais profundidade, e, lamentavelmente, passou batido aqui por Belo Horizonte, por Minas Gerais e talvez até Brasil, que ele veio especialmente de Bangladesh para esse evento aqui em Belo Horizonte. Maria Elvira. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu estou me lembrando de um político mineiro que falava que fazer política é ficar rouco de tanto ouvir, não é? Então, eu acho que esse tema que hoje o Roberto traz para nós, ele é tão atual, tão importante, tão uma questão de sobrevivência do planeta, da cidade, do estado, do país, que a gente tem que ficar rouco de tanto ouvir, não é? E discutir, e absorver, e agir, e planejar, e realmente tentar vencer esse desafio que é da sobrevivência do nosso planeta, não é? E essa sobrevivência só vai acontecer através da sustentabilidade. Então, esse tema, eu te cumprimento, Roberto, pela sua palestra e também pelo presidente Sérgio pela iniciativa. Mas eu queria comentar com vocês que eu durmo muito pouco. E essa noite, lá pelas 4 da manhã, eu já estava acordada e lendo um livro do Sebastião Salgado, né, que é um dos maiores fotógrafos do mundo, mineiro, de Aimoré. E eu estou absolutamente fascinada com a vida dele, né? Com a capacidade, com a coragem, com o destemor, de percorrer os países que ele percorreu, enfrentando o que ele enfrentou nesse país, a fome, a miséria, a guerra, a violência, para poder fazer essas fotos que ele fez, que hoje são um verdadeiro patrimônio da humanidade, né? Então, e aí, quer dizer, depois de ver todo esse sofrimento, toda essa dor humana, todo esse abandono desses genocídios, né? Como, por exemplo, o tempo que ele passou em Ruanda, o tempo que ele passou vendo lutas entre os Tutsis e os... Como é que chama os outros? Os Hutus. Vendo tudo isso que ele viu, ele voltou para o Brasil, né, numa das suas voltas, e encontra sempre a Lélia, sua companheira de vida, e ele, então, resolve desenvolver um projeto para recuperar a devastação da região onde ele mora, lá, porque o pai dele morou no Mucuri. E ele está plantando 2.500.000 árvores. Quer dizer, praticamente já acabou o trabalho. Então, eu estou só trazendo esse exemplo porque me tocou muito como é que o indivíduo, quer dizer, claro que ele usou esse poderio dele intelectual, essa visibilidade mundial, profissional, para poder conseguir, inclusive, patrocinadores e empresas e fundos, a própria Organização Mundial de Saúde, Meio Ambiente, ONU e tal. Mas eu vejo como uma atitude que hoje, nos livros todos que a gente está lendo, a única solução para o problema da sustentabilidade não é só as empresas, é também as grandes, as pequenas, as microempresas, mas é o individual. É o individual. E o próprio Cortella, hoje, no livro dele, que ele fala qual é a sua obra, né, ele coloca isso, quer dizer, a necessidade de que cada um que está aqui nesse recinto, não é, se sensibilize e parta para a ação. E aí já para não me alongar mais, já me alongando mais um pouquinho só, para dizer que nós temos um grupo, que muitos aqui já conhecem, as Caminhantes da Estrada Real. São 72 mulheres. E nós estamos com um projeto, hoje e agora, de plantar 1 milhão de árvores. E vamos plantar, entendeu? Vamos plantar, estamos chegando agora em novembro, com 100.000 árvores plantadas. Vocês me perguntaram onde é que nós arrumamos as árvores, eu nem sei. Mas foi pedindo, foi correndo atrás, as árvores vão aparecendo, é Fundação Zoobotânica, é IEF, é Tora Transportes, é Tenco,
e desse jeito nós já estamos chegando a 100 mil árvores. Então eu acho que esse desafio é possível para todo mundo que está aqui. Se cada um aqui quiser plantar 100 árvores, plantar e cuidar delas, né? Porque senão fica pelo caminho, né? Então, ele, inclusive, o Sebastião Salgado, fala das árvores bebês. Quer dizer, ele trata das árvores como se fossem crianças. É uma coisa absolutamente linda e que eu recomendo que vocês leiam para admirá-lo, nosso conterrâneo, e para seguir os passos dele. Porque eu acho que isso realmente é uma obra para a vida, é uma obra de sustentabilidade. Obrigada. Rosária. Roberto, mais uma vez, obrigada, viu? Obrigada pela inspiração. Eu estou entendendo que nós não deixamos você responder a nenhuma pergunta, mas você inspirou todo mundo, né? Então, muito obrigada pela chance. E me inspirou também, e eu voltei lá numa fala simples do meu saudoso pai, que dizia o seguinte: "Ô, gente, a vida é muito fácil de ser vivida, a gente é que complica." Né? E eu acho que ele tinha, cada vez que eu vou chegando mais perto da idade do meu pai, eu acho que ele tinha mais e mais e mais razão. Mas eu fiz uma reflexão aqui que eu acho que é bacana. Nós todos falamos aqui de agirmos em comunidade e agirmos de forma individual. E voltando à fala do meu pai, que é muito simples, a instrução de sustentabilidade, minha reflexão é que ela está lá na Bíblia. Tem uma coisa chamada dízimo lá na Bíblia, que se cada um de nós hoje desse o seu 10%, e se as nossas empresas retornassem para o universo, vou chamar de universo, né, e para Deus mesmo, o que é dele e que ele nos deu, você já imaginou que mundo lindo que nós teríamos? Só com 10%? Né? É um negócio tão simples e tão complicado. Isso é sustentabilidade. Né? Então, é só essa reflexão. Obrigada, viu, por você ter me feito ir lá no dízimo e dizer: a gente tem que devolver, porque não é nosso. Né? É isso que dá lá. Muito obrigada, gente. Rosália, você pensa se esse dízimo fosse da parte do governo também, né? Nós pagando aí 1 trilhão e 500 bilhões, 10% seria o quê? 150 bilhões de reais. E eu acho que muita coisa poderia ser feita. É porque nós estamos acostumados com tanto zero hoje que nós perdemos o parâmetro, né? Mas tanta coisa que poderia ser feito. E eu queria complementar o que a Maria Elvira comentou sobre o Sebastião Salgado. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o vídeo dele, a apresentação que ele fez em São Francisco, naquele projeto do TED. E no projeto do TED ele fala exatamente, ele cita esse assunto aí da casa onde os pais moravam, onde ele nasceu, e ele mostra a foto totalmente dizimado no entorno da casa, uma seca total, sem nenhuma plantação. E ele mostra que nesse período que ele levou, alguns anos que ele levou fazendo essa recuperação, é hoje um outro lugar completamente diferente. Você olha, você tem a impressão que é uma fotomontagem, de tanto sucesso que ele conseguiu, e hoje é um bosque, quase que uma floresta no entorno da casa, que antes tinha toda a vegetação dizimada. E complementando um pouco o que o Carlos Alberto falou, como sempre com muita propriedade, é claro que tudo isso envolve muita educação. A educação é fundamental nesse processo. E se vocês me permitem, eu vou citar aqui para vocês 2 casos rapidinhos que aconteceu comigo e que eu aprendi também. Nós temos alguns netos e um deles dormiu lá em casa e de manhã cedo, na hora que nós estávamos escovando os dentes, eu fiquei com a torneira aberta. E ele virou e falou assim: vô, desliga a torneira porque você está gastando muita água. Você usa água só para o necessário. E eu olhei para ele, 3 anos de idade, morri de vergonha, mas fingi que não está anotando, muito obrigado e tudo bem. O outro, um pouco mais velho, já com 10 anos, quando nós fomos um final de semana para a fazenda, eu saí com ele, fui numa goiabeira, procurei uma forquilha, que quando a gente era menino, acho que muitos se lembram disso, né? A gente fazia o bodoque, estilingue, a melhor que tinha, né, a Ferrari, era a forquilha de goiabeira. Então eu peguei aquela forquilha, consegui umas câmeras, montei um bodoque para ele, coloquei o coldre atrás, peguei umas pedras e falei com ele: agora vamos pegar uns passarinhos aí para a gente atirar. Ele falou: mas por quê? Eu falei: por que o quê? Por que nós vamos atirar nos passarinhos? Eu falei: porque nós estamos com bodoque. Uai, vô, mas deixa o passarinho, coitado. O que ele fez com a gente para você fazer isso? Outra lição que eu recebi também, porque acho que todos nós que somos menos jovens,
e que tivemos uma vida aí nessa Belo Horizonte, que nós morremos de saudade alguns anos atrás, a vida nossa era essa, né? A gente andava o dia inteiro com bodoque, com estilingue pendurado no pescoço, no bolso de trás da calça, e no final do dia a gente encontrava para ver quem conseguiu matar mais pardal, os coitados pardais, né? Hoje, vocês veem como é que já mudou. Se vocês orarem em Belo Horizonte e prestarem atenção, a quantidade de pássaros que tem na cidade é impressionante. Aquela mortandade que nós fazíamos, a nossa geração, não existe mais. No bairro que nós moramos, então, nós acordamos com os pássaros cantando. Na porta do nosso jardim tem um casal de bem-te-vi lá com o seu ninho, criando o seu filhote, e a dedicação da mãe, que é uma coisa fantástica, e todos os nossos netos chegam lá e ficam acompanhando o dia a dia do casal bem-te-vi. Coisas que há muito tempo a gente não via em Belo Horizonte. Então eu acho, Casalberto, e concordo com você, que nós temos que, acima de tudo, investir na educação, porque talvez a nossa geração já esteja um pouco prejudicada, embora nós estamos sempre aprendendo. A gente nasce aprendendo e morre aprendendo, mas, acima de tudo, é essa turma que vem aí nos empurrando, é que está nos ensinando de novo o que é importante e como é que nós podemos ter uma vida melhor. Dona Bela. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Eu, antes de citar o meu exemplo, eu queria dar uma ênfase ao caso do Sebastião Salgado, que é sensacional mesmo. E eu convido todo mundo a ver essa foto e a palestra no TED, que o impacto de quem vê a foto da fazenda, que foram 13 anos apenas, 13 tá? anos, né? É muito pouco tempo para recuperação e é chocante a diferença. E no caso do Yunus, que o Carlos Alberto citou, inclusive, existe no Brasil um banco inspirado no banco do Yunus, Banco Pérola, que é até uma garota muito nova que fundou. E também, pois é, exatamente. Então, cada um de nós, quem não conhece, pode procurar saber Banco Pérola, Sebastião Salgado e, né, se informar um pouco, porque é muito bacana. E o caso que eu queria citar, hoje está sofrendo uma pressão muito grande. A Alemanha, o país decidiu, com o apoio da maioria, acabar com as usinas nucleares em 20 anos. Não sei se vocês têm conhecimento disso. E isso tem um impacto no custo da energia de algo, fala-se em 30%. E no orçamento médio das famílias, acho que dá uns 4%, 5%. E, apesar disso, eles optaram por acabar. E agora, hoje, estão sofrendo uma pressão grande em função do fornecimento de gás da Rússia, e isso complica um pouco essa equação. Mas é mais um exemplo prático que um país que é muito avançado nas questões ambientais e socioambientais, eu diria, tomou atitude e custa dinheiro, né? Então, acho que é mais um exemplo bom para quem quiser pesquisar, é muito interessante, sim. Boa tarde, eu sou Maria Flávia. Um outro caso interessante, doutor Roberto e turma, é a questão do peixe do snail darter nos Estados Unidos, em Tennessee, no oeste de Tennessee, que em 1973 foi um dos primeiros. Em 1973, o Richard Nixon ele lançou uma lei com a questão da preservação de espécies ameaçadas. E o snail darter foi incluído nessa lei. Snail darter é um peixe que só existe no Tennessee. Era um peixe de 7,5 centímetros, um peixe esquisito, feio, que não trazia benefício algum ao meio ambiente, aos rios. E estava sendo construída uma barreira enorme no Tennessee, com custo para o governo de R$100 milhões. E o governo optou, $100 milhões, desculpa, $100 milhões. E o governo fez a opção por parar a barragem, destruir a construção e preservar a espécie do peixe. O peixe ele saiu da lista das espécies ameaçadas em 1984. Hoje tem em todo o Tennessee, não só no oeste. E é uma questão que a gente começa a pensar, né? É o homem como parte de toda a biodiversidade. É a questão do raciocínio mais ecocentrista, né, do que egocentrista. Isso é importante. Obrigada. Sérgio, só
fazer um complemento rápido isso aqui que a Maria Flávia falou. Nós temos alguns projetos interessantes aqui no Brasil. Eu acho que todos conhecem o projeto Tamar, né, no sul da Bahia, que é realmente um projeto que durante anos que já existe, cada vez com sucesso maior. E nosso Instituto Sustentar, nós temos um contrato com a Petrobras, que nós estamos rezando para que eles não cortem, mas que é o projeto de bichos do Pantanal. Nós estamos replicando o projeto da experiência de Tamar, que é específico da tartaruga, com relação aos bichos e à flora e à fauna do Pantanal. Nós estamos com um barco hoje lá no Rio Paraguai, lá em Cáceres, e com 2 dos nossos sócios lá, praticamente morando dentro do rio, e eles têm saído para poder exatamente fazer esse levantamento, principalmente da fauna da região, e junto com eles estão levando os estudantes das escolas de nível superior que são interessados nesse assunto. Então, praticamente toda semana eles saem com esse barco e ficam conhecendo como preservar aquilo que é a sobrevivência deles, principalmente, que é advinda do Pantanal, e com sucesso muito grande. Nós já estamos há 2 anos lá em Cáceres e a Petrobras agora está analisando todo o trabalho que nós fizemos e deveremos reformar esse contrato por mais de 2 anos e talvez esperamos que a gente tenha a mesma sequência e todo o sucesso que o pessoal do projeto Tamar teve. É mais ou menos baseado nisso. Essa consciência que nós estamos transmitindo, volto a dizer, à nova geração, para que eles possam levar adiante e recuperar tudo aquilo que nós dizimamos com tanta competência. Bom, a Maria Ovília comentou sobre um livro. Eu queria comentar também, né, e lembrá-los que nós temos 2 livros, que são os livros que nós utilizamos para estudos, principalmente relacionado à responsabilidade social empresarial. Esse primeiro aqui, que é Rentabilidade dos Valores. Eu vou passar às suas mãos, Roberto, que eu acho que vale a pena conhecer. É uma visão cristã de responsabilidade social empresarial, uma forma de gestão para as empresas que perduram. Esse livro foi escrito por diversos dirigentes de empresas no mundo, compilaram esse livro e tem aqui 8 passos para a empresa se tornar responsável socialmente. Nós falamos muito aqui de governo, falamos de empresas, falamos de pessoas com a responsabilidade de levar à frente essa questão da sustentabilidade. Mas me chama a atenção, tem um ponto aqui que eu gostaria de falar com vocês, destacar para todos. Nesse livro consta aqui a responsabilidade pessoal dos dirigentes. Então, reconhecemos que cada membro de uma empresa é uma pessoa que tem sua própria esfera de autonomia e, logo, de responsabilidade. Todavia, enfatizamos a responsabilidade pessoal do dirigente. É ele quem escolhe as pessoas que trabalham com ele, quem lhes outorga faculdade e as leva a desenvolverem em suas próprias responsabilidades, quem se ocupa da comunicação e da formação. Embora cada um tenha uma função a cumprir no desenvolvimento e na preservação da cultura de uma empresa, o dirigente principal é quem propicia o ímpeto. Somente quando percebe que sua função é única, é que o principal executivo decide implementar o processo para orientar a empresa para o serviço das pessoas e para o bem comum. Então, é com base também nesse conceito que nós estamos estimulando, né, os empresários, os dirigentes de empresas a seguir na administração dos seus negócios com base nessa responsabilidade social empresarial, uma visão cristã. E também, Roberto, queria te passar as mãos, esse é o primeiro livro, e que me orgulha muito, porque outro dia eu fui lá na Fundação Dom Cabral e esse livro está lá na frente da biblioteca como um dos livros de destaque. Então, para a gente é uma honra ter esse livro. Também o livro A Vocação do Líder Empresarial, uma reflexão escrita pelo Conselho Pontifício de Justiça e Paz, que eu gostaria também de passar, Roberto. Aqui tem reflexões, né, do mundo empresarial com base na visão social cristã. Antes de encerrar, eu queria convidar o Sérgio Cavalieri. O Sérgio tem uma missão grande no ano que vem. O Sérgio se propôs a trazer para o Brasil, para Belo Horizonte, o Congresso Mundial da DCE. E eu não sei se todos conhecem, mas Milão era a cidade que estava concorrendo com Belo Horizonte e o Sérgio realmente conseguiu fazer um trabalho bacana e trazer para o Brasil. É uma responsabilidade muito grande, porque o último foi na França. Nós tivemos presente lá o Sérgio, mais algumas pessoas, e tinham 2.000 empresários.
Nós estamos falando aqui em 1.000, mas eu acho que a gente pode dobrar esse número. E nós vamos contar muito com a Associação Comercial para nos ajudar a divulgar. A FIENG também e todas as outras instituições. Então, Sérgio, eu queria que você falasse só um pouquinho do... Deixa eu colocar a tela aqui do nosso... do Congresso. Enquanto coloca a tela, você vai me permitir mais um minuto, viu, Sérgio? Sim. Também. Nós queremos fazer um convite a todos, porque nós estamos recebendo dia 1º de dezembro, que é uma segunda-feira, às 19 horas, vamos fazer uma homenagem a uma figura que eu acredito que é muito querida por todos nós, que é o professor Antônio Augusto Júnior Anastasia. Ele vai receber lá na Associação Comercial a maior medalha que nós temos, o maior projeto que nós temos, que é a medalha JK. Então vai ser dia 1º de dezembro, às 19 horas, na Associação Comercial, que está aberto e nós esperamos contar com a presença de vocês. Muito obrigado. Bom, gente, boa tarde. Reforçando então o que o Sérgio Frade já comentou, a cada 3 anos a Uniapac, que é a entidade internacional que reúne todas as ADCEs do mundo, que está presente hoje em 36 países, com mais de 20 mil associados, é a mais antiga e a mais respeitada entidade internacional que cuida desse tema da responsabilidade social e, logicamente, quando se trata de responsabilidade social, aí está embutido também a responsabilidade na parte ambiental, né, porque o ser humano precisa do meio ambiente para sobreviver. Então, a cada 3 anos, a Uniapac realiza internacionalmente. Vocês desculpem que aqui está ainda em inglês, esse foi um slide apresentado no exterior, mas já uma lembrança aí para que reservem a data, né, no dia 2 e 3 de outubro de 2015. Pode ser que a gente agregue ali o dia 1º também de outubro, isso porque em 2015 a FIENG realiza também o Seminário Internacional de Responsabilidade Social, que é um evento já bastante tradicional no calendário da FIENG, no calendário de Minas Gerais. Então, como seria também o da FIENG, seria próximo dessa data em outubro, nós estamos trabalhando juntos para unir os dois eventos, o evento da FIENG e o evento da Uniapac. Isso fortalece, né, as duas instituições, os dois congressos, e o intuito é trazer a maior quantidade possível de pessoas, de empresários, gerentes, executivos, dirigentes de empresas do Brasil todo, do exterior. Nós esperamos uma boa presença de pessoas do exterior também. O Brasil né, atrai assim, por natureza, né, talvez menos hoje pelas suas condições políticas e econômicas, né, nós perdemos aquele grande momento que nós tivemos alguns anos atrás. O Brasil hoje, infelizmente, perdeu aquele charme, mas ele continua mantendo outros charmes que o país, a natureza, o seu povo. Haja vista agora a Copa, né, a realização da Copa, que o país foi muito bem ranqueado, avaliado, principalmente pela hospitalidade do povo. Minas Gerais ainda tem atrativos especiais, como a questão da arte, da cultura, do barroco, da culinária. Então, nós temos muitos atributos para atrair estrangeiros. Então, o título do congresso é proposto pela Uniapac, nós estamos agora acertando com a FIENG justamente esses detalhes, né? Bastante disso que o Roberto falou hoje aqui, que alguns de nós podemos também nos manifestar. Os grandes problemas do planeta, os grandes problemas do mundo, eles têm hoje uma complexidade tão grande que governo sozinho não resolve, iniciativa privada sozinha não resolve, e as ONGs também não resolvem. Então nós precisamos de um grande pacto, um grande entendimento entre esses 3 setores. Então aparece ali, né, empresas, governo, né, políticos e a sociedade civil para o bem comum. Como trabalhar juntos para um mundo melhor. Então esse é o grande desafio que nós temos hoje, e lógico que aí inclui a parte social, principalmente a parte ambiental, e os problemas que dizem respeito ao ser humano. Nós queremos um mundo melhor, né, um mundo onde as pessoas sejam mais felizes, onde haja mais paz, mais fraternidade, menos exclusão, menos pessoas passando fome, vivendo abaixo do nível da pobreza, projetos como aquele do Mohamed Yunus que nós vimos, outras tantas iniciativas que dependem de cada um de nós. Se cada um de nós não estivermos engajados, não estivermos comprometidos, começando da nossa própria empresa, do nosso dia a dia, de como trabalhar de forma ética, de como trabalhar em prol do ser humano
acima mesmo do que do dinheiro, né, porque não adianta nada nós termos resultados se durante o atingimento do lucro nós eventualmente deixamos, né, a margem, ou tivemos que sacar alguma coisa das pessoas, deixar algumas pessoas à margem. Isso não é um processo líquido, um processo adequado e não é um processo sustentável para o planeta e nem para a sociedade. Então fica aí o convite, reserve essa data já 2 e 3 de outubro, talvez dia 1º também, que é uma quinta-feira. É quinta, sexta e sábado, é de propósito, feito esse dia sábado, porque nós podemos então participar sem estarmos prejudicando o nosso dia útil, né? Discutindo problemas que têm a ver, sim, com a gente mesmo, com o nosso dia a dia e com o nosso futuro. Então, eu conto com a participação de vocês, o envolvimento de vocês, divulgação, patrocínio. Nós vamos já sair também com as propostas de patrocínio, apoio financeiro, e será um grande evento que nós estaremos divulgando Belo Horizonte para o mundo todo. Muito obrigado e conto com vocês. Parabéns, Roberto, obrigado pela sua presença, parabéns, Sérgio Frade, aí pelo ano de 2014, que foi um ano muito profícuo para a DCE. Obrigado, gente. Antes Maria Flávia fazer o encerramento aqui, eu queria lembrá-los, para não esquecermos do dia 11 então, de dezembro, o nosso jantar de final de ano e a cerimônia de entrega do prêmio ADCE de Responsabilidade Social. Obrigado. A DCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, em apoio com a FIENG e o SESI de Minas Gerais, agradece a presença de todos vocês e nos veremos, né, na comemoração de Natal. Um grande abraço. Felicidades.